Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra, aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o Elden Ring e como que esse jogo tá rodando aí nos PCs da nova geração e nos PCs mais antigos. O jogo mesmo antes de lançar já estava causando polêmica graças aos altos requisitos mínimos. De processador ele estava pedindo um Core i5 8400 ou um Ryzen 3 3300X, 12 GB de memória RAM e a placa de vídeo que assustou muita gente. Tá pedindo, no mínimo, uma GTX 1060 de 3 GB ou uma RX 580 de 4 GB. Muita gente já estava esperando que esse jogo fosse muito pesado e ele lançou, mas a realidade é um pouco complexa, pra ser bem sincero. No dia do lançamento do Elden Ring, a gente fez uma live no qual a gente experimentou os primeiros momentos dos jogos. A configuração do PC era o Xeon 2620V3, 16 GB de memória RAM e uma GTX 1060 de 6 GB. Mas essa era só a configuração inicial do teste. Nessa live a gente testou vários hardwares diferentes, até porque o jogo tem um desempenho muito maluco e a gente precisava tirar algumas dúvidas sobre a performance desse game. Durante o tutorial até que a gente teve uma jogabilidade muito boa, até porque o jogo estava rodando num ambiente fechado, ele conseguia cravar os 60 quadros por segundo o tempo todo com a 1060 de 6 GB e o gráfico no alto. Mas a situação do jogo mudou quando a gente foi para o mundo aberto. O mesmo jogo que estava rodando muito bem começou a ter problemas de performance, principalmente quando a gente pegava um boss que estava ali no meio do mapa. Os inimigos normais até que o jogo fica ok, mas quando a gente treta com o chefão da fase, aí a gente começa a ver uma instabilidade bem grande. Como você pode ver aqui durante a nossa gameplay, o frame time oscila bastante, em alguns momentos a gente tem uns drops de frames bem agressivos. O jogo ainda fica jogável, ainda continua sendo interessante, mas a instabilidade durante o gameplay é notável e incomoda, atrapalhando a experiência. E já que a gente teve esse problema, eu resolvi aumentar a especificação do computador, melhorando a placa de vídeo. Então fui lá e coloquei uma RTX 3050. A RTX 3050, apesar de ser uma placa de entrada para a geração 3, da Nvidia, é uma placa forte para burro. E simplesmente não parecia que eu tinha trocado de placa de vídeo. O desempenho ficou quase a mesma coisa e talvez com até mais instabilidade, dando mais stuttering e mais câmera lentas aí à medida que o boss atacava, o que foi meio bizarro. Ainda assim, não posso negar que a qualidade gráfica do jogo estava muito legal. Quando a gente abaixava, colocava no gráfico baixo, ela piorava e não mudava muita coisa, mas ainda estava jogável, Bom, hoje a GTX 1060 de 6 GB está custando em torno de R$ 1.600, enquanto a RTX 3050 está entre R$ 2.900 e R$ 3.300 mais ou menos. Então assim, quando tu coloca uma placa de vídeo muito menor no PC e não vê uma diferença drástica, é um negócio assim preocupante. A gente não consegue nem cravar os 60 quadros, nem no gráfico baixo com a RTX 3050. E como eu não tinha um parâmetro para testar, eu mudava de placa de vídeo, não mudava muita coisa ali, não ganhei tantos frames, eu fui lá e testei uma placa de vídeo mais simples logo em seguida, que foi a GTX 960 de 2 GB. Ia baixando a resolução, colocando 1600 por 900 e o gráfico no médio, a gente teve uma performance talvez até um pouco bizarramente mais estável. Novamente a mesma situação também se repetiu quando eu colocava o gráfico mais baixo, a gente tinha mais instabilidade. Bom, nesse caso eu fiquei feliz porque o jogo rodou numa placa de vídeo que estava abaixo do requisito mínimo da Steam, que era GTX 960, e também deu para notar que dava para ter uma jogabilidade divertida mesmo com todos os problemas do jogo aí de otimização, principalmente no primeiro boss ali. Bom, fiquei meio preocupado e acabei colocando um outro PC com o Ryzen 5600G para ver se o problema poderia ser o processador que a gente estava testando, que era o Xeon i5-2620V3, e se com o Ryzen a gente teria uma performance melhor. Testei a RX 550 de 4 GB com ele e a placa de vídeo até que segurou o jogo de uma maneira bem legal. Afinal, era uma placa de vídeo que a gente nem esperava que fosse rodar o game. Por sinal, o jogo só rodou bem nela, com gráfico no baixo e com resolução HD. Mas pelo menos rodou, então é sinal que você consegue jogar ele aí com uma placa bem simples. E também testei ele com a GTX 1060 de 3 GB, que tá lá no requisito mínimo do jogo. E aí que aconteceu
surpresa. A 1060 de 3 GB com gráfico no médio e resolução Full HD ficou muito mais estável do que as outras placas de vídeo que a gente tinha testado antes, até mesmo em relação à RTX 3050. Apesar de ainda termos instabilidades e drops de frames, foi bem menor do que antes, não teve tanto aquelas câmeras lentas, então para mim acabou sendo a melhor experiência que eu tive com as placas de vídeo que eu testei. E daí já me gerou aquela dúvida, será que era o Xeon que estava causando problema? Eu fui lá e testei a 1060 de 3 GB com o Xeon 2640V3, que era um Xeon mais forte que o 2620V3, e na mesma configuração o jogo rodou bem também, mas ele não rodou com a mesma estabilidade com o que tinha rodado no Ryzen 5600G, provando, né, que esse jogo ele tem uma dificuldade extra para rodar no Xeon, porém ele também roda, né? Isso é importante frisar. Eu peguei bastante essa parte do jogo desse boss, principalmente porque era nele que a gente estava tendo problemas de câmera lenta, né? E foi nítido que independente do Xeon que você tiver, você não vai ter a mesma estabilidade do que com o Ryzen. Mas ainda assim é culpa da otimização do game. O game realmente está mal otimizado. Bom, e para ter certeza disso, eu fui lá e peguei a minha RTX 3070 e comparei ela jogando com o Xeon 2640V3 e com o meu Ryzen 5600G. E com o Xeon 2640V3, mesmo em Full HD, a gente não conseguia colocar 60 quadros nesse jogo com a RTX 3070 e o processador ali trabalhando a 40%, 30 e tantos por cento de uso, o que realmente mostra um nível de otimização bem precário. Apesar do jogo rodar bem, a gente também tinha drop de frames, o que é assim muito feio mesmo, é muito pai essa parada. É claro que ainda assim não podemos negar o ganho de estabilidade, mas se você reparar aqui na curvinha do frame time durante o nosso teste, é possível notar que ainda assim, né, não tinha acabado os problemas, com uma placa de vídeo de R$6.000. Com o Ryzen 5600G a estabilidade foi maior, mas ainda assim também não resolveu 100% o problema. Às vezes a gente conseguia cravar 60 quadros, mas a gente tinha drop de frames do mesmo jeito, e além disso, colocando o jogo em 4K ou em 1080p não fazia muita diferença para a performance. Se abaixasse o gráfico, o jogo até piorava a performance. Também testei esse mesmo game no gráfico integrado RX Vega 11 do Ryzen 5600G e o jogo também rodou, cara. Então assim, também é um ponto legal aí para falar, tá? Não vou falar só coisa ruim, mas é nítido que com qualquer configuração de PC que você tiver, você vai ter problemas com o jogo, a gente vai ter algumas micro travadas, pelo menos agora não vai rolar uma experiência 100%. Nem no Cyberpunk, que veio mal otimizado para burro, eu acho que eu tive uma experiência tão instável. Então esse para mim até o momento é o jogo mais mal otimizado que eu vi. Então se você instalou o Elden Ring no seu PC aí e não tá rodando direito, não pensa em trocar o PC por causa dele, porque ele não é base para teste nenhum. Mas ainda assim, espero que venha melhorias para esse jogo, né? E tem que haver, mas a gente já esperava um pouquinho disso aí da From Software. Ela é uma empresa legal, faz jogos bons, né? A franquia Souls é muito boa. O Elden Ring segue o mesmo caminho, é notável. Quando você joga, você vê que ele tem a mesma pegada, mas é meio chateante, cara. Um jogo que sai aí a R$250, 230 e tá tão zoado assim em questão de otimização, né? É feio demais. Então, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um abração. Até mais, tamo junto.